Fala galera, muito boa noite, estamos aí com o desafio do X, hein? Desafio prescritivo de hoje, ó, tá ligado aí? Você recebe um cliente que está sem treinar há 10 anos e aí nós desenvolvemos um case aqui, uma situação problema. Coloquei depois 4 opções para resolver a situação problema postural do cara, hein? E aí nós desenvolvemos ao longo do dia de hoje essa situação problema, esse desafio. Já eu vou ler para vocês, que envolve lombalgia, envolve hiperlordose lombar, envolve cinesiologia do equilíbrio pélvico sagital, e aí envolve uma tomada de decisão prescritiva. Estamos nós aqui na live Desafio Prescritivo, hein? Então nosso desafio prescritivo de hoje, vocês já viram aí, pô, deu ibope, hein? Deu uma interação com o povo, a galera votou bastante, se manifestaram. Alguns acertaram, outros erraram. E alguns de vocês que se manifestaram aqui, dizendo se estava correto ou não as opções que eu coloquei prescritivas, né? Até alguns colocaram assim, ó, na minha opinião parece que todas dá para fazer. Na verdade mas tem uma aqui que é a melhor decisão prescritiva e nós vamos analisar isso, tá? Então, galera, nosso desafio prescritivo de hoje, ele diz respeito a uma coisa muito comum, né? A um dado muito comum. O indivíduo sedentário volta a treinar. E quando ele volta a treinar depois de um tempão parado, no caso desse cara aqui, 10 anos desse avatar que eu criei, dessa história que eu criei, né? Pô, 10 anos parado. Só que ele volta a treinar musculação 10 anos parado com várias circunstâncias, problemas posturais, funcionais, cinesiológicos de alguma musculatura, e aí redundando isso, ou concluindo isso, ou convergindo isso numa dor lombar, uma lombalgia. E aí vem um dado de epidemiologia para vocês, hein? Lombalgia é uma situação patológica clínica, né, que a incidência mundial é de 80% na população mundial. Então a população mundial, a ideia é o seguinte, assim, ó, isso é um dado da epidemiologia, tá? 80% da população mundial ou teve, ou tem, ou terá problemas lombares. Só vai escapar, cara, 20%. Ao longo da vida, só 20% vão escapar de desenvolver, ter em algum momento da vida lombalgia, né? Então é bem bacana isso aí. Então é um dado que eu coloquei aqui no desafio prescritivo de hoje, porque o que nós vamos discutir aqui pode levar a lombalgia? Pode, que nós vamos discutir aqui. Conduz, não é certeiramente, não é obrigatoriamente, mas há uma grande chance de conduzir a lombalgia, tá? E não é o único fator, existem N fatores que podem conduzir, levar o cara a uma lombalgia. Um dos fatores é o que nós vamos discutir hoje à noite aqui, no nosso desafio prescritivo. Beleza, galera? Ó, o Luísio já colocou aqui, ó. Geralmente começo visando alongamento, exercícios de mobilidade, na musculação, série com execuções. Mas aí o seguinte, Luísio, tu tens que ter um diagnóstico, porque ficar trabalhando mobilidade e alongamento, claro que sempre é interessante, mal não vai fazer. Mas às vezes a necessidade é outra para te corrigir o problema do cara, ou tentar trabalhar em prol da correção do problema postural, funcional, entre outros, né? Dores pelo corpo. Então, pessoal, a principal coisa, dado ou estratégia inicial, Aloysio, é diagnóstico, cara. Tem que ter um diagnóstico preciso. Porque, raciocinem comigo aqui, galera. Então, a grande parcela da população mundial teve, tem ou terá lombalgia. Então, em algum momento vai ter. E esse, como eu tenho crises, porque eu tenho espondilolistese, tenho espondilólise e tenho uma retificação de lordose lombar com achatamento e degeneração discal. Tem um monte de problema na minha coluna. Então, assim, eu sofro de lombalgia por crise. Então, às vezes eu vou jogar um futebol, faço um treino inadequado, faço um movimento, fica alguns dias aquela lombalgia. Então, tem todo um processo para tentar evitar. E quando acontece, eu já sei bem do que é. E aí, diagnóstico, já sei bem a causa, a condição da minha coluna e o que fazer. Então, como eu coloquei do Aloysio aqui, importante é nós fazermos um diagnóstico sempre. Porque com o diagnóstico preciso, galera, a gente consegue ter um direcionamento prescritivo mais preciso. Então, o diagnóstico, se não tiver ele bem feitinho ali, fica difícil, porque aí a gente vai ficar fazendo várias coisas que às vezes podem, por exemplo, vou trabalhar mobilidade. Bom, mão não vai fazer, mas às vezes não ajuda a resolver o problema do cara, porque o problema não está na mobilidade, está em outra questão. Então, diagnóstico fundamental, tá? Diagnóstico postural associado a um funcional, né? E aí vai tudo isso aí. Certo, galera? Então é o seguinte, ó, já vamos começar a nossa live aí do desafio prescritivo, vamos analisar a situação problema. Olha bem, ó, Luísio, nós vamos analisar a situação problema, vamos fazer um diagnóstico em cima dessa situação problema e em cima do diagnóstico um prognóstico prescritivo. Possibilidades, estratégias prescritivas são aquelas 4 que eu coloquei. E dentre aquelas 4 que eu coloquei, qual seria a melhor?
qual seria a mais interessante, qual seria a mais indicada para esse indivíduo. E não sendo as outras 3 opções mais indicadas, por que elas não são mais indicadas, tá? Preparei um material de cinesiologia aqui para discutir com vocês, bem bacana para discutir isso aí, certo? Vamos lá, como é que eu comecei apresentando esse case aí para vocês, situação problema, né? Você recebe um cliente que está sem treinar há 10 anos. Muito comum, tá? Bom, que dados a mais eu tenho desse cliente? Eu preciso de dados, né, cara? Vamos lá. O que mais eu coloquei aqui, ó? Este cliente tem 35 anos. Meia idade, né? Meia idade, beleza, 35 anos de boa. E depois dos 25 anos, quando casou e teve seu primeiro filho, abandonou a musculação. Eu até botei aqui, ó, desculpa, será? Porque tem muito essa história, né? O cara vinha treinando, aí teve o primeiro filho, parou de treinar, porque agora eu tenho o primeiro filho. Pô, tanto a mulher até, eu entendo, porque ela tem que ter um cuidado mais especial, né? Mas junto com o bebê, nos primeiros meses, aí é bem comum realmente ela ter que abandonar, não tem como continuar. Mas isso há alguns meses, né? Depois de logo de alguns meses já volta para musculação. Agora o homem, tudo bem, ele tem que dar o suporte para a mulher, é óbvio, né, É óbvio, vai deixar a mulher lá empenhada, só ela cuidando do bebê, mas não precisa abandonar, consegue tirar uma meia horinha para treinar. Então, primeira situação aí que meio que desculpa, assim, né? Se quer mesmo, consegue tirar um tempinho lá, negociar com a esposa, para cuidar do bebê e conseguir uma meia horinha para treinar, né? Vejo eu dessa forma, tá? Mas vamos lá, ó. Ele colocou que tem 35 anos, depois dos 25 anos, ou seja, 10 anos atrás, quando teve o primeiro filho, usou como desculpa ou não, ele abandonou a musculação, beleza? E tá há 10 anos sem treinar, beleza. Aí, quando esse cidadão volta a treinar, agora aqui vem dados importantes, Bruno, Jadir, Wendel, tem dados importantes aqui, Gustavo, fica ligado. Que dados importantes nós vamos ter aqui para o diagnóstico desse cara? Lembra que o diagnóstico é fundamental. Vamos lá. 10 anos depois ele volta a treinar. Então, dos 25 parou, voltou a treinar aos 35. Usou ou não como desculpa aquela questão do primeiro filho. Tá, beleza. Se é desculpa ou não, agora não interessa tanto. Você realiza uma avaliação postural com o cara. Para quê? Para ter diagnóstico dele, né? No mesmo, né, nessa avaliação, ou que gera um diagnóstico de, então tu identificou, olha aqui, hiperlordose lombar no cara. Então, ao fazer um diagnóstico postural, fazer uma avaliação postural, vocês fazem um diagnóstico de um desvio de coluna no plano sagital. Fala, Ana, muito boa noite. Do que uma hiperlordose lombar. Então, o cara apresenta uma hiperlordose. Então, olha lá, aquilo que eu tinha falado, fundamental o diagnóstico. Então, eu já tenho um diagnóstico na mão. Tem uma hiperlordose, ok? Agora, eu consigo gerar outros dados para atrelar com essa hiperlordose, para entender melhor o quadro postural, porque, seguinte, galera, a hiperlordose pode ser gerada por N fatores, diferentes situações. E depender da situação, a minha tomada de decisão prescritiva tem que ser diferente, a depender da situação que está gerando a hiperlordose. Então, eu tenho um desvio postural identificado. Hiperlordose. Agora eu tenho que gerar mais dados para poder tentar entender da onde que surgiu aquela hiperlordose. E eu apresento esses dados agora. Fica ligado aí, ó. Isso são informações importantes para raciocinar. Então fica ligado aqui. Então o cara teve o diagnóstico de hiperlordose, vocês tiveram um diagnóstico de hiperlordose. Mas aí o seguinte, ó. Inclusive, na anamnese, o cliente reclama de dores lombares. Opa, dores lombares. E tem hiperlordose. E aí, olha só. Você acredita estar associado com a hiperlordose. Então, por algum motivo, ao fazer a anamnese com esse cliente, além dele reclamar dessa dor lombar, então ele está entre aqueles 80% da população mundial e ele não teve e nem terá, ele tem lombalgia, tu acredita estar associado com a hiperlordose lombar, certo? Será que eu consigo mais algum dado para raciocinar? Porque eu estou imaginando aqui que aquela hiperlordose está vinculada à dor lombar, a dor lombar está vinculada à hiperlordose, né? Aí a questão é o seguinte, assim, será que eu tenho mais algum dado para me ajudar a raciocinar melhor esse quadro postural? Vamos lá, eu dou mais um dado para vocês aqui, ó. Acompanha aí, Fabi. Olha só, vamos lá. Então tá aqui, eu dou mais um dado, hein? Olha aqui. Em uma avaliação mais detalhada, então a partir daí tu vai detalhar mais, né? Porque o seguinte, galera, nessa avaliação postural inicial, tu faz estilo triagem, sabe qual é? Faz uma avaliação bem geral, assim, triagem.
Então não achou nada no cara, não tem por que investigar mais a fundo, não perde tempo com isso, não teve nada ali, não achou nada na triagem inicial, tranquilo. Mas tu achou algo na triagem inicial, tu identificou uma hiperlordose na triagem inicial e na anamnese que tu faz padrão, o cara reclamou de lombalgia e tu tá acreditando que isso associa. Então assim, tenho que investigar um pouquinho mais a fundo. Eu tenho que destinar um pouco mais de tempo investigatório, avaliativo nesse cliente, porque ele tem uma situação que na minha triagem inicial me mostrou, cara, investiga melhor esse cara aí. Ele tem problemas aí que tu precisa entender melhor. E daí, galera, vocês fazem um teste funcional, ou 2 testes funcional, ou 3 testes funcionais, e olha só o que vocês identificam. Você, em uma avaliação mais detalhada, então a partir da triagem eu vou intensificar minha avaliação, vou aprofundar. Você identifica uma tilt pélvica anterior, ou seja, uma inclinação anterior da pelve. Então olha só, a hiperlordose lombar agora está diagnosticada. Ele perdeu o equilíbrio pélvico, ele fez uma tilt anterior. Essa tilt anterior, essa perda do equilíbrio pélvico, essa anteversão da pelve, essa rotação ou inclinação da pelve anterior é que levou à inclinação do sacro. E como o sacro é base de L5, que é base de L4, que é base de L3, a coluna vertebral inclinou em hiperlordose. Opa! Encontrei a causa. A causa é a perda do equilíbrio pélvico do cara. O cara tem anteversão pélvica. Essa anteversão pélvica é que levou ele àquela hiperlordose. E muito provavelmente é o que está dando as dores de lombalgia nele. Muito provavelmente. Não dá para bater o martelo e dizer com certeza. Mas muito provavelmente vai ser. E eu vou trabalhar com essa lógica. Que a dor lombar seja da hiperlordose gerada por uma tilt pélvica anterior. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar para a correção dessa tilt pélvica. Vou corrigir essa tilt pélvica anterior. Vou reposicionar no plano sagital a pelve desse cara. E ao fazer isso, eu vou fazer a correção da hiperlordose lombar dele. E ao fazer isso, eu vou monitorar aquela dor lombar. Veja bem, se eu fizer, e faria, nesse caso, um trabalho de correção da tilt pélvica dele para estabelecer equilíbrio pélvico sagital. A gente já vai ver como é que vai fazer isso, já vou mostrar para vocês. Calma aí, vamos raciocinar aos poucos, né? O objetivo aqui é raciocínio prescritivo, é linha de pensamento. Não vem aqui trazer receita de bolo para vocês, não. Pensa comigo, frita o cérebro aí, meu. Frita o cérebro aí. Raciocina que aprende. Né? Hipertrofia cerebral. Vamos lá. Então, eu corrigindo essa tilt pélvica dele, eu corrijo a hiperlordose lombar, porque está claro que uma coisa está associada à outra. E ao fazer isso, eu monitoro a lombar dele. Monitoro aquela dor lombar, aquela lombalgia. Como que eu vou monitorar isso aí, João? Perguntando pro cara, durante o treinamento dele. Não precisa fazer um inquérito de anamnese de novo. Não, durante os treinos, vou perguntando, e aí, cara, como é que tá aquela lombalgia? Tá melhorando? Não tá melhorando? E vou observando. Se a lombalgia, ao longo dos dias e semanas, for minimizando a dor, minimizando a ponto de sumir, ou praticamente sumir, cara, tu tem um bom prognóstico, que aquela lombalgia era em função da hiperlordose, que estava associado à anteversão da pelve. E ao corrigir uma coisa, tu corrigiu a outra e corrigiu a outra. A gente chama isso aí em cascata de evento ergonômico, ou cascata de evento postural. Uma coisa é uma cascata, né? Leva a outra, que ao levar a essa segunda situação postural, leva a uma terceira situação postural. Então veja bem, a perda do equilíbrio pélvico sagital em tilt anterior levou a hiperlordose. Um evento que se corresponde ao primeiro, a hiperlordose. A hiperlordose ela está em função da tilt anterior, da pelve. Essa hiperlordose sobrecarrega a região lombar e leva a lombalgia. Então, quando eu corrijo o primeiro ponto, eu corrijo o segundo, corrijo o terceiro. Por isso que é importante monitorar. Por isso que eu falo a questão do monitoramento. E não precisa fazer um inquérito policial com o cara, uma anamnese de meia hora. Não, é no treino. E aí, meu, como é que tá? Chega pro Brunão aqui que tá me acompanhando, ó. O Brunão é o caso aqui. E aí, Brunão, como é que tá aquela dor lombar? Tá melhorando? O que tá sentindo? Ó, João, tá meio estagnada. Pô, não piorou? Não, vinha piorando e parou. Pô, estagnou. Vamos ver se agora ela começa a melhorar e tal. Então, isso eu vou verificando. Vou perguntando pro meu cliente Bruno, ó. Tá aqui ele, ó. Meu cliente Bruno. No treinamento eu vou perguntando pra ele. Tranquilo, é assim que eu vou fazer. Essa é a lógica. Beleza, galera? Tranquilo? E aí a Larissa perguntou aqui, ó, como corrigir? Quais exercícios tem? Já vamos fazer. Vamos por partes, Larissa. Como eu quero que vocês raciocinem, eu quero que a galera raciocine. Fritar o cérebro, meu, hipertrofia cerebral. Vamos raciocinar. Para entender a lógica. Eu não quero trazer receita de bolo aqui para Larissa e dizer, ó, faz isso, isso, isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Qual é a lógica? Porque às vezes eu tenho que modular alguns detalhes, Larissa,
para individualizar a carga de treinamento para o cara, adequar nos mínimos detalhes para o cara. Então eu não posso sair lascando aqui, ó, 3 séries de 15 repetições em tal exercício, tal exercício. Então primeiro a gente tem que ter uma clareza do diagnóstico. E tem mais um dado para ter a clareza do diagnóstico que eu botei no desafio. Tem mais um dado, cara. Olha só, esse dado é importantíssimo, importantíssimo. Olha lá, olha lá. Ó. Em uma avaliação mais detalhada, você identifica a tilt pélvica anterior à anteversão da pelve. Já discuti isso aqui com vocês. E tem um detalhe. Nos testes funcionais, que tu aí acrescenta 1, 2, 3 testes funcionais nesse cara, porque foi identificado essas situações, tu encontra o quê? Um encurtamento severo do ilho-psoas. Meu, aí que começa a entrar a pergunta da Larissa. Como corrigir? Mas vê aí, eu estou fechando o diagnóstico. O que é fechar um diagnóstico, João? É eu pegar um indicador daqui, um indicador dali, um indicador daqui, um indicador dali, e todos convergem a uma situação. Quando esses indicadores convergem a uma situação, eu sei qual é a fonte do problema, porque todos convergiram para lá. Então vê bem, ó, tem uma tilt anterior da pelve, gerou hiperlordose, gera lombalgia, cascata de evento postural, que vai redundar lá na dor lombar do cara. 80% da população mundial ou teve, ou tem, ou terá lombalgia. Então está dentro da incidência, só que a lombalgia dele é postural, é de fundo postural, é de origem postural, onde ele perdeu o equilíbrio pélvico sagital, levou uma hiperlordose e isso está conduzindo ele a uma dor lombar, a uma lombalgia. Então a lombalgia dele, porque pode ter várias causas a lombalgia, mas a lombalgia desse cara, olha o diagnóstico, eu estou fechando o diagnóstico, é em função de uma tilt pélvica anterior. E essa tilt pélvica anterior, essa inclinação anterior da pelve, está associada a um encurtamento do ilho-psoas. Tem vários testes para ver isso aí. João, o que tem a ver o encurtamento do ilho-psoas com a tilt pélvica anterior? Tudo! Absolutamente tudo a ver. Um encurtamento do ilho-psoas é uma das fontes cinesiológicas de levar à anteversão da pelve. Então eu preciso entender por que o ilho-psoas e os demais flexores do quadril tendem a estar encurtados, porque eu encontrei encurtamento do ilho-psoas. Provavelmente reto femoral vai estar também. Há uma grande chance de estar. Por que o reto femoral do quadríceps? Porque ele também é anteversor da pelve. Ele está muito parecido com a função do ilho-psoas na pelve. Então é muito provavelmente que os outros músculos que antevertam a pelve na região de flexão do quadril estejam encurtados também. O que seria interessante perguntar para esse cara na anamnese, para concluir melhor esse encurtamento, é o trabalho dele. Eu não coloquei na discussão aqui. Programador, com certeza. Se ele, ó, olha bem, o Brunão tá aqui, olha o que o Brunão tá colocando. Se ele for o quê, Brunão? Ele ser programador, com certeza. Por quê? Qual é o problema do programador, cara? Ficar sentado o dia todo aqui. Olha lá, ó, como é que tá o quadril do Brunão aqui, ó, 90 graus de flexão, ó. Por mais ergonômica que possa ser a cadeira, cara, tu tá com o teu quadril flexionado a 90 graus e tu fica 8, 10, 12 horas do teu dia sentadão nessa posição aqui, ó, quadril flexionado. O quadril flexionado faz com que o programador Brunão, que tá aqui, ó, ou qualquer outra pessoa que trabalhe sentado, taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus, sei lá, banqueiro que trabalha sentado, programador, como tu falou, e aí vai. O que acontece com esses caras, galera? Esses caras ficam o dia todo sentado, com flexão de quadril. O que isso normalmente conduz? Se o cara não treina, e esse cara não treina há 10 anos, não é isso? Conduz a um encurtamento dos flexores do quadril. Porque o cara fica com o quadril flexionado a 90 graus passivamente, conduzindo a encurtamento dos flexores do quadril. Eu identifiquei no ilho-psoas o encurtamento. Muito provavelmente os demais flexores do quadril estão encurtados. E encurtamento dos flexores do quadril se liga no dado cinesiológico agora. Agora a gente começa a partir do diagnóstico para o prognóstico prescritivo. Um cara que fica o dia todo sentado, que encurta os flexores do quadril, tem que saber que os flexores do quadril são anteversores pélvicos. E uma vez encurtados, vão conduzir a anteversão da pelve. Então era interessante eu perguntar para esse cara, na minha anamnese, qual é a profissão dele. E identificando que ele fica sentado muito na profissão dele, quantas horas do dia ele fica sentado. Isso é um dado importante. E colocaria mais, investiga um pouquinho mais a fundo, vê se o reto femoral não está encurtado também. Confirma, provavelmente vai estar. Por quê, galera? Porque daí eu fecho o diagnóstico do cara e agora eu vou para o treinamento. Eu vou exatamente onde tem que fazer o trabalho. Tá? Vamos ver o que mais eu coloquei aqui para a gente ir para o treinamento agora, tá? Agora nós vamos para o treinamento do negócio aí. Olha só, vamos colocar aqui, ó.
Então achei lá um encurtamento do ilho psoas, beleza, tranquilo. Agora eu vou aqui, vamos ver o que mais eu coloquei de dado. Aqui eu já coloquei o desafio. Ó. Diante desse quadro, você elabora um programa de treinamento, periodizado, obviamente, mas introduz algumas rotinas de treino que visam o quê? Visam o quê? Corrigir a hiperlordose lombar do cara. Para com a correção da hiperlordose, buscar o quê? Buscar a correção da lombalgia dele, porque eu já vi que uma coisa está associada à outra. Beleza? Até aí? Teste de Thomas. Ó, o Leonardo tá ligado no planeta aqui, ó. Teste de Thomas é viável nesse caso? Sim, certamente. Certamente. Vem encurtamento, né, do reto femoral. Vamos lá, vamos ver como é que é. Então, assim, ó, eu não preciso dar receita de bolo para vocês, o Leonardo já está trazendo aqui, ó. Comece a identificar daí testes funcionais para esse cara. Testes funcionais, né, de encurtamento dos demais flexores do quadril. E o teste de Thomas é um deles que eu posso aplicar e deveria aplicar, tá? E aí, galera, vamos lá então. Agora vamos discutir uma cinesiologia bem importante aqui, ó. Olha o que eu trouxe aqui para vocês, bacanérrimo. Vamos lá, ó, o Muscle and Motion aqui, ó. Tá ligado aqui no movimento que eu tenho? Ó? Aqui eu tenho o reto femoral, certo? Aqui tá o reto femoral do outro lado, certo? Então, bilateral. E a conexão nele na pelve. Perceba que a pelve tá rodando em anteversão, tá contraindo. Reto femoral encurtado, ele leva isso aqui, ó. Tá vendo a pelve lá rodando, ó? Tilt anterior. Vamos ver a pelve de novo. Equilibrado, ó. Tilt anterior da pelve. Vamos ver de novo? Tilt anterior da pelve. E quando gera tilt anterior da pelve, a coluna vertebral aqui em cima gera hiperlordose. Vai conduzir a tilt anterior da pelve, vai conduzir a uma hiperlordose lombar. Então esse músculo aqui, reto femoral encurtado, assim como o ilho psoas encurtado, ou seja, os flexores do quadril todos são anteversores, eles vão levar o quê? Vão levar a tilt anterior da pelve. Então, o que eu tenho que fazer sabendo disso, galera? Qual é o primeiro ponto que eu tenho que raciocinar sabendo disso? Então, o primeiro ponto que vocês viram aqui é o seguinte: identifica não só o encurtamento do ilho psoas, mas faz testes funcionais, como o próprio Leonardo colocou aqui, para identificar os demais flexores do quadril. Muito provavelmente vão estar encurtados também. Se estão encurtados, e eu acabei de ver que esses músculos, flexores de quadril, também são anteversores pélvicos, deixo a pergunta agora para vocês, que me parece que a resposta é óbvia. O que eu tenho que fazer nesses músculos? Que estão encurtados, e uma vez encurtados, eles conduzem a anteversão pélvica, porque são também anteversores pélvicos. O que tem que fazer com esse músculo? Ou com esse grupo muscular? O que vocês me diriam? Né? Então vamos lá. Ó. Aqui está ele. Ó. Aqui um exemplo do reto femoral. Mas o ilho psoas, mesma coisa. O sartório, potencialmente encurtado, mesma coisa. Ó, o Mauro já colocou aqui, ó, elaborar exercício de flexibilidade e mobilidade, perfeito? Principalmente de flexibilidade, Mauro, porque o problema está na flexibilidade. Então vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó. Tô aqui com o zigote body, ó, tá? O bonequinho. Vamos revisar que músculos eu teria que fazer um trabalho de alongamento e depois nós vamos ver as opções que eu dei pra galera, né? Aqui tá um deles, ó. Clicar aqui, reto femoral, ó. Olha lá, ó. Reto femoral, vou fixar. Vou tirar os outros caras da parada. Tá aqui ele, ó, acabamos de ver. Ó. Esse cara tem que alongar, tem que fazer um trabalho de flexionamento, o reto femoral. Para corrigir a lombalgia do cara, hein? Se liga que o desfecho final que eu estou buscando é correção de dor e melhora postural. E a partir da melhora postural, melhora da dor. Ok? Ok? Reto femoral tem que ser trabalhado. Quem mais tem que trabalhar o alongamento? Esse cara aqui, ó. Deixa eu clicar nele aqui, ó. Tá lá, ó. Quem é esse cidadão aí, ó? Psoas maior. Olha lá, ó. Vou fixar ele aqui. Pum, beleza. Vou tirar ele da parada. Ó, esse carinha aqui, ó. Olha lá, ó. Psoas maior. Por que eu tenho que fazer um trabalho de flexionamento com psoas maior? Porque o psoas maior tem um detalhe importante. O psoas maior faz parte do ilho psoas. É um flexor de quadril, ó. Ele passa à frente do eixo látero-lateral. E o eixo látero-lateral que cruza aqui, músculos que cruzam a frente, são flexores do quadril e anteversores pélvicos, tá? Suzana colocou aqui, o alongamento é imprescindível. Aqui sim, mas nós temos que ver que músculos eu tenho que atingir. Reto femoral, que foi diagnosticado aí, ou pode potencialmente ser diagnosticado junto com o ilho psoas com encurtamento. E aqui está o psoas do ilho psoas, ó. Esse aqui foi diagnosticado com encurtamento. Cara, olha só, um encurtamento do ilho psoas, se liga no seguinte, ó. Ele está conectado, deixa eu aumentar aqui. Ele está conectado ao corpo vertebral DL5, ao corpo vertebral DL4, ao corpo vertebral DL2, ao corpo vertebral DL3, ao corpo vertebral DL1 e ao corpo vertebral de T12.
Então, da última vértebra torácica até a última vértebra lombar, ele tem conexão. E ele se conecta também nesses processos transversos que vocês estão vendo aqui da coluna vertebral. Além do corpo vertebral, ele também está conectado ao processo transverso. Deixa eu girar aqui para vocês verem. Está lá a conexão do ilho-psoas. Deixa eu diminuir um pouquinho, para vocês pegarem bem. Ó. Tá aí, ó. Essa é a conexão dele, nesse processo transverso e no corpo vertebral. Então, quando o psoas está encurtado, qual é a tendência do psoas maior fazer? Tracionar a região lombar para frente, galera. Anteriorizando a região lombar. Anteriorizando a região lombar, cara, lombar para frente é hiperlordose lombar, velho. Então, lembra do diagnóstico da hiperlordose? Ó, eu começo a entender o porquê da hiperlordose do cara. Lembra que eu tive o diagnóstico de encurtamento de ilho-psoas, estou vendo psoas maior, que ele realmente leva a hiperlordose. Tenho que conferir o reto femoral, que eu não coloquei no desafio. Tenho que ir lá dar uma conferida, fazer um teste funcional aí no reto femoral para ver se não está encurtado também. Porque daí eu vou trabalhar toda a flexibilidade de toda essa região. Beleza? Porque é o primeiro ponto, porque esses músculos encurtados vão levar à anteversão da pelve. Esse cara tem lombalgia, já foi diagnosticado a lombalgia. E nós já sabemos que a lombalgia é de uma hiperlordose que também já foi avaliada no teste de avaliação postural e diagnosticado. E essa lombalgia, em função da hiperlordose lombar, e a hiperlordose lombar está em função de uma tilt pélvica anterior e que nós vimos também, diagnosticamos nesse estudo de caso, que está em função do encurtamento do ilho-psoas. Por isso que eu estou mostrando o ilho-psoas agora. E eu falei pra galera, confere o reto femoral, que tende a estar encurtado também. Dá uma olhadinha no sartório, porque o seguinte, hein, o sartório é flexor do joelho. E o cara quando tá sentado, olha o Bruno sentado do meu lado aqui, ó. Vai um pouquinho para trás aí, Bruno. Flexão de quadril, o sartório tá encurtado. Olha o joelho do Bruno lá, ó. Qualquer pessoa sentada, por mais ergonômica que seja a cadeira aqui, ó. Flexão de quadril de 90 graus e joelho flexionar 90 graus. Tem um músculo aí que tende a estar muito encurtado, velho. Sartório, cara, o teu sartório. E o sartório encurtado é anteversor pélvico também. Então tem uma chance grande, enorme do sartório estar encurtado e eu tenho que alongar esse cara. Porque ele é flexor do joelho e flexor do quadril. Vocês viram que o Bruno sentado, qualquer pessoa sentada, fica com o joelho, com o quadril flexionado, encurta o ilho-psoas e joelho flexionado, encurta sartório. Mais tendência até do que reto femoral. Onde é que está o sartório, João? Vamos dar uma lembrada aqui, ó. Vamos lá. Voltar para cá, ó. Vamos isolar o sartóriozão aqui para vocês pegar o bicho. Cadê o cidadão daqui? Vamos ver se a gente acha. Aqui, opa. Aqui está o sartório. Vamos fixar ele aqui. Fixei, show de bola. Vamos isolar. Olha lá, ó. Tá aí os caras, ó. Esses caras aí e esse cidadão aqui, ó. O sartório aqui, ó. Esse cidadão tem que dar um jeito de alongar ele. Porque há uma tendência muito grande ele estar encurtado. E esses caras aqui são anteversores pélvicos também. Quem? Psoas maior. O ilho do ilho-psoas também aqui, só que eu não coloquei. O sartório, que é esse cidadão que está mais na frente aqui. Sabia que o sartório antigamente era chamado de músculo costureiro? Porque ele costura a coxa. É, costureiro, cara, vê se pode. Mas é reto femoral também. E desses caras aqui, além do ilho-psoas, o sartório tem grande chance de estar encurtado. Tá aqui eles, ó. Fazendo as conexões ali na pelve. Todos são anteversores pélvicos. Se pegar o Capande lá para estudar, vai ver porque eles passam à frente do eixo aqui, todos são anteversores pélvicos e flexor do quadril. Esses caras todos aqui, no desafio cinesiológico que eu botei, vocês identificaram encurtamento só do ilho-psoas. Mas todos os outros têm que ser investigados. Se ligou o que quer trabalhar agora para identificar bem o diagnóstico para poder atuar? Muito provavelmente o sartório está mais encurtado até que o reto femoral, porque o joelho está flexionado também, o sartório é flexor do joelho, flexor do quadril, anteversor pélvico. Então, ó, Keila, tem que fazer teste e ver. Identificou que está encurtado, o que tem que fazer? Alongamento, trabalho de flexionamento em cima. Então, ó, vejam bem, a minha prescrição agora está totalmente embasada num diagnóstico. Então eu tenho um prognóstico aqui de resolver o problema do cara muito bacana. Por quê? Muito provável que eu consiga resolver, porque eu tenho toda uma linha de estruturação do problema da lombalgia dele, em função de uma tilt pélvica anterior, que levou uma hiperlordose lombar, e isso está conduzindo àquela lombalgia dele. Então, se eu resolver aquela tilt pélvica, provavelmente vou resolver a lombalgia. Monitora isso. Para resolver o tilt pélvico, eu já sei que tem um músculo que está encurtado, o ilho-psoas, mas tem outros potencialmente encurtados que eu vou ter que trabalhar o flexionamento para resolver o problema. Só isso não resolve o problema. Mas isso é uma das soluções do problema. Pegou aí, galera? Ó, por isso a importância de saber a origem e inserção dos músculos. Exatamente. Eu diria que a origem e inserção
o local da origem e inserção, ficar decorando ponto exato da origem e inserção, não vai te ajudar a ter ganho nenhum a mais informativo. Agora, saber que é aqui e ali a função que eles fazem, a ação deles é importante, onde é que eles estão. E aí, então, primeiro ponto, flexionamento desses músculos aí, beleza? Agora o seguinte, galera, deixa eu virar aqui, ó. Vamos para outra discussão. Agora aqui eu não vou mais discutir o iliopsoas com vocês, eu quero discutir um outro cara aqui. Vamos lá, ó. Estamos aqui, deixa eu fazer um esqueminha aqui no muscle. Vamos discutir esse cidadão aqui, ó, glúteo máximo, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tá o glúteo máximo trabalhando, mas não é isso que eu quero discutir do glúteo máximo. Eu quero discutir a rotação medial da pelve, flexão. Onde é que tá aqui? Extensão, rotação externa do quadril. Rotação do joelho. Não, ele vai lá na rotação do joelho. Aqui, rotação pélvica para trás. Olha o glúteo máximo, o que que ele faz, hein, meu? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá, todo mundo sabe que trabalha estendendo o quadril. Não vou ficar batendo numa tecla que vocês já sabem bem. Agora, isso aqui, ó. Estão ligados para essa ação do glúteo máximo? Dá uma olhadinha o que o glúteo máximo está fazendo. Quando ele encurta, ele gera tilt pélvica posterior. Ele se antagoniza, se contrapõe à tilt pélvica anterior, que é o diagnóstico que nós encontramos do cara. Que é o diagnóstico que nós encontramos desse cliente. Nós encontramos encurtamento do iliopsoas, provavelmente encurtamento sartório, provavelmente encurtamento de reto femoral também. Vamos trabalhar o flexionamento para corrigir essa tilt pélvica anterior. Porém, o glúteo máximo, ele faz a tilt pélvica posterior. Então, olha só, importante eu avaliar como é que está a ativação de glúteo máximo e como é que está o fortalecimento de glúteo máximo. Por quê? Que muito provavelmente eu vou ter que atuar fortalecendo o glúteo máximo do cara. Por quê? Porque ele é retroversor pélvico. Ele se antagoniza à tilt pélvica anterior. Foi diagnosticado que o cara tem uma tilt pélvica anterior, que leva uma hiperlordose, que conduz uma lombalgia. E eu estou aqui para resolver o problema do cara e o cara está 10 anos sem treinar. A gente, desde o começo da live, está discutindo esse caso com vocês, estabelecendo esse caso. Então eu já sei que eu vou ter que flexionar, trabalhar flexionamento, alongamento dos flexores do quadril. Ponto. Ok? Ponto. Já discutimos isso aí. Agora eu estou trazendo uma informação nova. Quem é que se antagoniza? Um dos antagônicos é o glúteo máximo. Ele se antagoniza ao movimento anterior. Olha só. Ele faz a tilt pélvica posterior. Então, trabalhar glúteo máximo passa a ser fundamental. Então, além do trabalho de flexionamento, eu tenho que fazer um trabalho aqui de fortalecimento também do glúteo máximo. Tem que dar uma olhada, ver se ele não está hipoativo, ver se ele não está inibido lá. Mesmo que ele não esteja inibido e não esteja hipoativo, tem que fortalecer. Se estiver inibido e hipoativo, piorou. Aí que eu tenho que dar um jeito de ativar ele. O frog é uma boa estratégia para trabalhar a ativação do glúteo máximo, uma boa estratégia. Elevação pélvica, uma excelente estratégia para trabalhar o glúteo máximo. O stiff, embora tenha uma atuação bem forte dos isquiotibiais, que também são retroversores, seria interessante porque também atua no glúteo. Mas eu diria que, pensando em glúteo particularmente, frog e elevação pélvica. Porém, tanto o frog quanto a elevação pélvica, e principalmente o frog, que é o sapinho, tem que tomar muito cuidado. Porque tem uma galera que vai fazer isso e acaba antevertendo a pelve. E sentindo mais lombar. Então o sapinho, embora seja um exercício bem legal para ativar glúteo, tem que ver se o meu cliente consegue fazer. Porque talvez piore a lombalgia dele, cara. Se ele não controlar bem a pelve, a tendência é anteverter a pelve ali. Então, ao invés de eu estar ativando, eu estou piorando o problema. Então tem que testar. É um exercício adequado, é indicado, mas tem que ver se o cara domina a técnica para fazer. Ele está 10 anos parado. Lembra do caso que nós estamos estudando. Raciocina comigo. Não vão ficar com receita de bolo na cabeça. São linhas de raciocínio. Beleza até aí? Então, glúteo máximo, ó, tem que atuar. Beleza? Deixa eu ver se tem aqui dos posteriores de coxa. Ver se a gente tem também aqui para mostrar para vocês, ó, os posteriores de coxa, né? Agora, ó, tá lá o movimento do reto abdominal, mas eu quero mostrar um... Ah, aqui, garoto. Olha o que o reto abdominal faz na pelve, velho. Se liga. Esses detalhes cinesiológicos vocês têm que dominar. O que vocês estão vendo agora aí? O que o reto abdominal produz na pelve? Não produz uma tilt posterior? Não se antagoniza ao trabalho da tilt anterior? Não é um retroversor pélvico junto com o glúteo máximo, o reto abdominal? E olha o que ele faz na coluna vertebral. Se o cara tá com hiperlordose lombar, que é o caso aqui,
esse indivíduo que nós estamos avaliando, ele tem hiperlordose lombar. Quando o reto abdominal contrai, ele tende a fazer tilt posterior da pelve, retroversão da pelve, e com isso retificar a lordose lombar. Pensando num cara que tem a tilt pélvica anterior e hiperlordose, pô, trabalhar o reto abdominal é um baita negócio. Trabalhar glúteo máximo é um baita negócio. Trabalhar posterior de coxa é um baita negócio, Juliano. É um baita negócio, Figueiredo. Por quê? Porque vai fazer o movimento contrário à hiperlordose lombar. Então esses músculos, seguinte, tu vai perguntar para esse cliente que tu tá avaliando aí, vai fazer um teste abdominal. Quantos abdominais esse cara consegue fazer, meu? Ele consegue fazer uns 10 abdominais em 1 minuto, que seja razoavelmente executados. Eu tenho que ter uma ideia da força abdominal desse cara. Provavelmente está muito fraco. Lembra que é 10 anos parado esse cara. Nós colocamos uma situação problema, Ritinha, para esse cara. Lembra, né, Ritinha? Ele tem uma situação problema. Um cara que tem 35 anos está 10 anos parado. E ele apareceu com lombalgia, ele chegou para treinar comigo apresentando um quadro lombálgico e apresentando, quando eu fui fazer a avaliação postural, eu vi que ele tem uma hiperlordose lombar. Aprofundei minha avaliação postural e vi que ele tem uma tilt pélvica anterior, que conduz à hiperlordose lombar e que provavelmente leva à lombalgia. E aí eu estou agora apresentando para vocês um músculo que se antagoniza à tilt pélvica anterior, que é o reto abdominal, junto com o glúteo máximo, junto com os isquiotibiais. Então, concluindo essa fase da live aqui, numa potencial programação de treino, eu tenho que primeiro analisar melhor como é que está a força desse abdominal, como é que está a força e ativação desse reto abdominal, como é que está a força e ativação do glúteo. Diz que o frog é um exercício interessante, mas tem que ver se o cara não anteverte a pelve ao fazer o frog, o sapinho, piorando a lombalgia dele. Eu tenho que partir para outros exercícios. Quais, João? Pode partir para uma elevação pélvica. Só que o iniciante, às vezes, na elevação pélvica, também apanha para fazer. Também acaba fazendo hiperlordose e acentuando lombalgia, aumentando a dor lombar. Então, talvez testa. Se não enquadrou o frog, não enquadrou a elevação pélvica, vai para um stiff, vai para um glúteo, vai para um agachamento que trabalha glúteo. Tu tem outras opções para fazer. Tu tem banco romano, 45 graus para trabalhar glúteo. Vai para outras opções, certo? Tem que ir cadenciando e buscando opções. Tu tem as primeiras opções. Não funcionou muito bem, vai para outras. Beleza até aí, galera? Tranquilo? Então esses músculos eu tenho que trabalhar e os que estão encurtados eu tenho que trabalhar o flexionamento, certo? Então aqui, ó, tá se antagonizando ao trabalho tanto da anteversão pélvica quanto da hiperlordose lombar. Quem? O reto abdominal. Esse cara é fundamental. Beleza aí? Então, ó, quando eu vou analisar esses caras, eu tenho que alongar. E aí, fortalecer, vamos zerar agora aqui, ó. Quem é que eu tenho que fortalecer quando eu analiso aqui? E já vou para as perguntas. Já tem um calhamaço de pergunta lá. Esse cara aqui eu tenho que fortalecer. Né? Quem é esse cara aí, João? Reto abdominal, pô. Acabamos de ver. Acabamos de ver que o reto abdominal é um retroversor forte, um potente retroversor que vai se antagonizar à anteversão que o cara apresenta com hiperlordose lombar e lombalgia associada. Então tem que trabalhar o reto abdominal. Legal fazer um testezinho com esse reto abdominal, ver como é que está o nível de força para ter mais certeza, né? Quem é outro cara que eu tenho que trabalhar aqui? Outro cara que eu tenho que trabalhar, fazer um testezinho é esse cidadão aqui, ó, glúteo máximo. Acabamos de ver, né? Glúteo máximo é outro carinha, ó, que eu tenho que fortalecer, porque também é retroversor pélvico, tem que fortalecer, tá? Falei do frog, falei do hip thrust, elevação pélvica, né? Falei aí do banco romano 45 graus, tem vários aí. E para fechar, né, essa análise nossa aqui de músculos para fortalecer, tem esses caras aqui também, ó, bíceps femoral, faz parte do grupo isquiotibial, né? Semitendinoso, tá lá, ó, tô fixando eles aqui. Fixei aqui, beleza. Olha lá, ó. Esses caras aqui tem que fortalecer. Tem que trabalhar esses caras aqui para se antagonizar. E aí, com isso, nós conseguiríamos começar a resolver o problema desse cara. Você recebe um cliente que está sem treinar há 10 anos. Esse cliente tem 35 anos e depois dos 25 anos, quando casou e teve o seu primeiro filho, abandonou a musculação. E aí eu coloquei, será que isso não é uma potencial desculpa? Discutir um pouquinho sobre isso. Esse cara 10 anos depois parado, né, ele volta a treinar. Você realiza uma avaliação postural e a mesma gera, né, um diagnóstico da hiperlordose lombar. Então está diagnosticado que o cara tem hiperlordose. Inclusive na anamnese, o cliente reclama de dores lombares.
você acredita estar associado à hiperlordose. Então ele tem lombalgia também. Está tudo diagnosticado na avaliação. Vocês aprimoram essa avaliação, vocês aprofundam essa avaliação. Em uma avaliação mais detalhada, mais aprofundada, você identifica tilt pélvico anterior, ou seja, ele tem uma inclinação anterior da pelve, ele tem uma anteversão. E nos testes funcionais, tu encontra um encurtamento severo do ilho psoas, potencialmente também do sartório e do reto femoral. E aí tem que ver a ativação desses outros grupos musculares, e aí eu tenho aqui situações prescritivas para avaliar. Qual a melhor? Vamos discutir agora. Pegou? Esse é o contexto. Coloquei também o contexto cinesiológico. Eu vou ver as perguntas que vocês colocaram na caixa de pergunta e depois nós vamos avaliar as 4 opções que eu dei prescritivas para nós podermos raciocinar. Beleza? Dei 4 opções prescritivas ali. Qual a mais interessante? Qual a mais assertiva? Qual a mais adequada? Qual vocês optariam diante desse quadro diagnosticado, qual vocês optariam aqui? Certo? E lembrando, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui na caixa de perguntas, né? A Ana, vamos para a primeira pergunta da Ana. Aqueles abdominais com flexão dos membros inferiores. Ana, esses aí não são tão interessantes porque eles trabalham mais os flexores do quadril do que propriamente o reto abdominal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui esses abdominais que a Ana está falando, tá? Pelo modelo, estou procurando aqui, tá, Ana, para a gente poder discutir esses abdominais aí, tá? Deixa eu ver se eu pego por aqui, a gente já vai conseguir analisar e ver. Ó, a Ana está perguntando, para correção postural, não é muito legal, tá? Não vai funcionar muito bem. Deixa eu ver algum que tem aqui. Ó, deixa eu ver se esse aqui é um... Só para dar um exemplo, né? Um exemplo. Aqui, garoto. Olha lá. Olha esse abdominal aqui, que já é um pouco mais punk, um pouco mais power, né? Mas tem flexão de quadril, ó. Embora tenha o trabalho reto abdominal, tem flexão de quadril. Lembra que teu ilho psoas, teu reto femoral e sartório, que são flexores do quadril, eles estão encurtados, então não é tão interessante fazer, tá? Aqui ele está mostrando outra coisa do latíssimo, porque aqui é bem exigido. Deixa eu buscar outro aqui, cara, porque esse aqui é muito fora do comum da galera, né? Deixa eu achar outro aqui que a galera faça bastante aí. Acho que pode ser esse aqui. Aqui, ó. Esse aqui com bola, mais comum. Não, esse aqui estender, achei que era uma coisa, é outra. Pô, quando a gente quer, nunca acha, né, Ana? Aí não acha o exercício. Aqui, ó, um que a galera faz, sente o abdômen. Olha lá, ó. Só que o flexor de quadril aqui é bem exigido, tá? Nas barras paralelas. Variação com o joelho flexionado, joelho estendido, barra paralela, vai fazer a flexão, né? Não é tão interessante, tá? Porque, ó, tá trabalhando os flexores do quadril, ó, o reto femoral lá, né? Sartório, o ilho psoas aqui, ó, trabalhando forte, né? Olha lá. Então, esses tipos de abdominais que flexionam o quadril não são tão interessantes, tá, Ana? Quais que seriam mais interessantes? Tipo curl-up. Deixa eu ver, eu acho que esse aqui. Prancha abdominal, que trabalha em isometria. Deixa eu ver um que tem. Aqui, ó. Rotações para trabalhar oblíquos também, tá valendo. Tá abrindo? Não, agora tá. Olha lá, ó. Flexões da coluna com rotação, tá valendo. São opções interessantes, tá? Mas não tirar a lombar do solo para trabalhar o reto abdominal, tá? Junto com os oblíquos. Deixa eu achar um mais tradicionalzinho aqui. Para poder mostrar para a galera. Esse aqui é na máquina. Aqui, ó. Esse aqui é bem tradicional, com cabo também dá para fazer. Olha lá, então para esse cara aí, ó, esse tipo de abdominal, ó, curtinho para enfocar no reto abdominal. Olha lá, ó. Deixa eu botar mais amplo aqui que vai ficar mais fácil vocês verem. Olha lá, ó, curtinho focando no reto abdominal. Tá? Claro, aqui tem um cabo atrás, ó, um elástico, cabo, como sobrecarga, sem sobrecarga, mas a ideia é trabalhar esses curtinhos aqui. Deixa eu ver se tem alguma variação aqui para poder mostrar também para vocês, né? Ó, esses aqui que são os ideais, porque olha lá, ó, é o reto abdominal que tá trabalhando, né? É o reto abdominal. Esses aqui são os ideais para trabalhar, tá? Essa é a montagem adequada. Certo, Ana? Então, te respondendo aí, seriam esses os mais interessantes. Esse tipo de variação do exercício abdominal, tá? O que mais a galera colocou na caixa de perguntas aqui? Quais os exercícios evitar? A Ana também colocou esses mesmos de flexor de quadril. Abdominais que ativem muito flexor de quadril, aqueles que eu mostrei, é bom evitar, tá? É interessantíssimo evitar, porque eles fortalecem mais até os flexores do quadril do que propriamente o reto abdominal. Então, vai ter mais prejuízo do que vai ajudar, tá, Ana? Esses aí seriam melhor para te evitar. Deixa eu ver aqui o Greco, ó, colocou o seguinte, só para incluir nessa turma
dos encurtados, pacientes também trabalham sentados, síndrome do piriforme. Pode acontecer. Só que daí a dor vai dar um pouco de irradiada atrás, na coxa, né? No glúteo, que não é o caso da situação problema que a gente colocou, né, Greco? Mas pode acontecer? Pode. Pode ter um encurtamento piriforme, pressionando o nervo ciático também e causando dor. Só que não foi o que eu coloquei na situação problema. Então a gente tem que fechar diante de uma situação problema que eu coloquei para o desafio prescritivo de hoje, né? Mas o Greco colocou uma situação que pode estar potencializada. Então nada é muito simples, né? Tudo é mais elaborado. Então o cara pode ter também problemas no piriforme. Pode, fica muito tempo sentado, pode. E se usa, por exemplo, o pessoal da fisioterapia tem um termo para isso. O cara usa carteira no bolso, passa muito tempo sentado e tem carteira, tende a pressionar mais ainda o piriforme. E aí o piriforme pressionar mais ainda o nervo ciático, então há uma chance grande disso, tá? Vamos dar uma olhada nas opções agora que eu apresentei ali para vocês, tá? Vamos lá, ó. E vamos discutir elas agora com qualidade. Dá uma olhada nessa opção A aqui, galera, né? Vamos lá. Qual é a primeira estratégia prescritiva que eu tracei aqui? Vamos ver se é a mais adequada. Tratando-se de um indivíduo que não treina há 10 anos, e o cara não treina há 10 anos, tem que levar tudo em consideração. Todas as avaliações são para isso, para eu poder raciocinar agora. E com diagnósticos apresentados. O que ele foi apresentado? Que ele tem hiperlordose lombar, ele tem tilt anterior da pelve, ele tem encurtamento do ilho-psoas. Foi isso que foi diagnosticado. Olha bem o que eu preconizo agora. Um alongamento de ilho-psoas com fortalecimento de glúteo máximo e reto abdominal devem ser contidos no programa de treino. Ou seja, o programa de treino vai envolver tudo do cara, mas eu tenho que colocar elementos para atingir aquela lombalgia dele. Aquela lombalgia está em função de uma hiperlordose. Aquela hiperlordose está em função de uma anteversão pélvica, que está em função do encurtamento do ilho-psoas, e se eu fizer testes funcionais vou achar encurtamento de sartório, de reto femoral, muito provavelmente, principalmente sartório. Mostrei porque o cara é sentado, né? Mostrei com o Bruno ali, joelho flexionado, quadril flexionado, cara, sartório encurta pra caramba. E o cara pode ter hipoativação de reto abdominal, de glúteos. Então, vejam bem, essa primeira alternativa, ela tá bem completinha, né? Concordam comigo? Olha só, a prescrição para esse cara, para melhorar os problemas posturais, em última análise, o desfecho, a dor lombar dele, a lombalgia, ó, tratando-se de um indivíduo que está 10 anos parado, com diagnóstico apresentado, o alongamento do ilho-psoas que está encurtado, já foi identificado, e um fortalecimento de glúteo reto abdominal. Por quê? Porque são retroversores pélvicos e o cara está com anteversão. Ele está com tilt pélvico anterior, e tanto o glúteo máximo quanto o reto abdominal, mostrei para vocês que são retroversores pélvicos. Deve esses exercícios e esses alongamentos estar contidos no programa de treinamento. Essa é a ideia. Eu não preciso fazer um programa de treinamento só para isso agora. O cara vai treinar, qual é o objetivo dele? Hipertrofia, emagrecer, condicionamento físico geral, tá com uma dor no ombro, quer melhorar também, sei lá. Tu vai trabalhar diante dos objetivos do cara, mas alguns elementos para melhorar aquela lombalgia que está em função de uma hiperlordose, que está em função de uma tilt pélvica anterior, de uma anteversão que ocorreu em função do encurtamento do ilho-psoas e provavelmente por uma fraqueza de glúteo e reto abdominal, tem que resolver. Resolver como? Fortalece glúteo máximo, fortalece reto abdominal. Tá com dúvida? Vê se o reto abdominal tá fraco, aplica um teste, pô. Faz um teste abdominal com ele, vê como é que tá a resposta dele. Faz aquele teste de 1 minuto, o cara não fez 15 flexões abdominais em 1 minuto, morreu para fazer, mal feito 15 flexões abdominais, cara, ele tá péssimo de abdominal. Confirma a teoria, confirma o diagnóstico, o contexto. Tem que fortalecer o reto abdominal do cara. E glúteo é a mesma coisa. Como é que tá aquele glúteo dele? Quando tu pede para ativar, como é que vai? Consegue fazer? E aí, então a opção A é uma opção interessante. É uma opção que condiz com o diagnóstico desenvolvido. Eu não vou fazer todo o treino assim. O treino dele não vai ser só para o desvio postural. Vai ser para o objetivo maior dele. Mas terão elementos nesse treino que visam a correção postural. Entenderam? Eu não posso abortar isso. Eu não posso abortar a ideia da lombalgia dele, senão só vai piorar. Então eu vou resolvendo o problema postural. Resolvendo o problema da tilt pélvica anterior dele, que está em função de encurtamentos musculares já diagnosticados e provavelmente hipotrofia ou atrofia de alguns músculos, tipo o glúteo máximo e reto abdominal. Tá com dúvida? Aplica teste, avalia no desempenho motor dele, provavelmente vai estar ruim. Fortalece, beleza? Então a opção A é uma ótima opção. Vamos ver as outras opções que são melhores, ou o que estariam errado nas outras opções.
Devido ao seu sedentarismo, um trabalho geral de fortalecimento e alongamento deve fazer parte do programa nesse primeiro momento. Isso aqui, galera, não está errado. Só que isso aqui não vai especificamente ao problema postural dele. Veja bem, ó, como o cara está 10 anos parado, devido ao seu sedentarismo, nesses 10 anos, um trabalho geral de fortalecimento muscular e alongamento geral deve fazer parte do programa nesse primeiro momento. Eu diria que sim. Tá de acordo? Tá de acordo. Só que vejam bem aqui um ponto crucial na prescrição, galera. Isso não vai resolver a lombalgia do cara. Porque eu não estou fazendo nada específico. Eu estou fazendo algo genérico que tá ok. Pô, diante daquelas condições que nós avaliamos e identificamos no cara, fazer um trabalho geral de fortalecimento no primeiro momento, primeiro mesociclo de treinamento é um trabalho geral, e nesse primeiro mesociclo eu coloco também um trabalho de flexionamento geral, tá de acordo, tá valendo. Mas eu não ataco a especificidade do problema da lombalgia dele. E não ataco a especificidade dos encurtamentos que levaram a tilt pélvica anterior, que levou a hiperlordose lombar e que está conduzindo a lombalgia do cara. Então, embora eu faça um trabalho adequado para as características do cara geral, eu não ataco diretamente o problema. Provavelmente ele vai continuar com aquela lombalgia, incomodando ele e talvez até intensificando. Embora o trabalho geral possa ajudar, eu não estou indo no alvo. Então, qual é a lógica? Faz esse trabalho geral, mas acrescenta aquelas alternativas da opção A. Fortalece glúteo, fortalece posterior de coxa, fortalece reto abdominal especificamente, faz um trabalho de flexionamento para ilho psoas, reto femoral e sartório. Cara, tem que fazer isso. Vai no alvo. E o resto do programa, um trabalho geral de fortalecimento e alongamento nesse primeiro mesociclo. Então a alternativa A, junto com a B, seria legal. A A é uma alternativa que vai no cerne do problema. Vai no âmago do problema. Eu dou o tiro certeiro, cara. Eu dou o tiro certeiro no alvo. A opção B me dá uma visão geral do que tem que estar no programa. Essa é a ideia. Então, eu diria que B, contida nela A, seria o ideal. Olha C, embora encurtado o ilho psoas, né, que a gente colocou aí, é fundamental o fortalecimento do ilho psoas e dos demais flexores do quadril, para poder reposicionar a pelve em equilíbrio sagital, corrigindo a hiperlordose. Não, isso aqui está equivocado do ponto de vista cinesiológico. Equivocado do ponto de vista cinesiológico. Por quê? Porque se já está encurtado o músculo, o ilho psoas, por exemplo, do cara, e eu ainda vou fortalecer, que é um músculo que leva a anteversão pélvica, justamente o ilho psoas, por estar encurtado, está conduzindo a anteversão pélvica, e essa anteversão leva a hiperlordose, que leva a lombalgia. Essa é a cascata de evento. Já comentei com vocês aos montes aqui na live, né? Então eu vou lá e fortaleço o músculo que é a causa do problema, só vai piorar. Então a opção C, ela está equivocada. Do ponto de vista cinesiológico, é o que eu não devo fazer. A opção A é tiro certeiro, a opção B é a visão geral. Então quem optou pela B teve uma visão geral, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é a opção A. Mas a opção B, como um fundamento geral do primeiro mesociclo, tá legal, tá top. A opção B vai no alvo e a opção C tá equivocada. Eu vou piorar o problema, fortalecer o ilho psoas, que já está encurtado. Eu vou piorar o problema fortalecendo os flexores do quadril, que são anteversores, que estão causando a anteversão da pelve. Eu vou piorar o problema. Então eu não posso ficar fazendo exercícios que vão fortalecer. E aí vem aquela pergunta que a Ana fez, que abdominais eu deveria fazer? Abdominais que não trabalhem flexor do quadril. Que abdominais seriam esses, então? Abdominais que trabalhem o reto abdominal. Vamos lá, ó. Vamos dar uma olhadinha em outras variações aqui. Eu coloquei essa variação, mas vamos dar uma olhada em outras variações. João, essa variação aqui dá para fazer? Dá. Olha só essa variação aqui, ó. Vai entrar ou não? Ó, no aparelho, ó, flexão tóraco-lombar, sem tirar a lombar aqui do banco, ó. No aparelho com sobrecarga, é uma variação interessante. Deixa eu aumentar aqui, ó. É uma variação interessante, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui. É uma variação interessante, ó. É uma variação bacana? É o reto abdominal assessorado pelos oblíquos. Então essa aqui é uma variação interessante, dá para fazer. Numa máquina com sobrecarga, sim, numa máquina com sobrecarga, sem problema nenhum. O movimento é esse aqui, ó. Aonde eu vou posicionar os membros superiores, as mãos? Se vai ser na nuca, se vai ser no peito, cruzar em X na frente do tórax, não importa. O movimento que eu tenho que fazer é esse aqui.
para não fortalecer os flexores do quadril e fortalecer o reto abdominal. Então, a opção C, ela está dizendo exatamente o contrário, para eu fortalecer os flexores do quadril. E aí são exercícios inadequados nesse primeiro momento, tipo esse exercício aqui, ó, que embora se sinta bem o reto abdominal, é um exercício que trabalha fortemente os flexores do quadril, ó. Deixa eu botar aqui em destaque, ó. Trabalha fortemente os flexores do quadril, tá? Boa noite, Margarete, tudo bem? Olha lá, galera, dá uma olhadinha, ó. O reto abdominal trabalha também para estabilizar a pelve e até fazer uma flexãozinha na pelve? Sim. Pô, meu João, então não é o que tu precisa trabalhar o reto abdominal? Sim. Só que o problema é que eu fortaleço demais aqui, ilho psoas, tá aqui ele, ó. Aqui tá o psoas maior, ó. E o ilho do ilho psoas tá ali do ladinho. E o reto femoral, deixa eu parar aqui, ó. Esse rosa aqui é o sartório, ó. Esse vermelhinho aqui é o reto femoral, ó. Esse aqui é o ilho e esse aqui é o psoas, ó. Então, além do reto femoral, do reto abdominal, eu estou trabalhando ilho, tá aqui, ó, ilho, o psoas, o sartório e o reto femoral nesse exercício. Então, é um exercício que eu estou mais fortalecendo o flexor de quadril do que reto abdominal. Então, esse exercício não é indicado para esse cara, embora tenha um certo fortalecimento para o reto abdominal. Certo, galera? Então, essa visão é importante. Essa visão não é nem importante, ela é fundamental. Fundamental, senão eu perco. Hoje, tem uma galerinha hoje acompanhando aqui. Essa galera está acompanhando desde o começo da live. Essa galera está pegando o raciocínio que tem que ter. E eu estou desenvolvendo aqui, a 1h15, com vocês, uma linha de raciocínio. Por isso que eu vou bem com calma, repito várias vezes, dou vários exemplos. Porque é linha de raciocínio. É uma lógica. Não é porque eu quero, não é porque o João quer. É porque é assim a lógica cinesiológica do negócio. E é assim que eu tenho que raciocinar treino para fazer individualização de treino. O treino tem que ser para aquele cara. Mas eu preciso ter diagnósticos. Eu preciso ter informações do cara. Várias. Eu faço uma avaliação rápida de triagem. Aonde eu acho problema, eu alavanco a avaliação. Eu aprofundo o diagnóstico para entender melhor o cara. Entendi melhor o cara? Meu treinamento com certeza vai ser melhor. Vai ser mais direcionado aos resultados. Beleza? Então vamos voltar aqui. Vamos lá. Então a C está equivocada. Beleza, galera? A C está fora de rota. E a D, João? Vamos lá. Ó. Como apresenta dores lombares, e o cara apresenta dores lombares, ele tem lombalgia, um fortalecimento da musculatura lombar associado a alongamentos torna-se fundamental. Em abordagem cinesiológica do treino, também ajudará a correção do desvio da coluna. Gente, os lombares, eles acentuam a lordose lombar. Eles também são anteversores pélvicos. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Vamos ver se a gente tem aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos ver se a gente tem aqui, olhando do modelo, do tronco. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Vou ter que dissecar um pouquinho, estou procurando aqui ver se tem para poder mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui como é que é o negócio do muscle para vocês acompanharem. Olha lá, estou dissecando. Os eretores da coluna, vamos lá, vamos ver se eles mostram isso que eu quero mostrar, né? Não, mas eu quero a cinesiologia, não quero exercícios. Espera aí, anatomia aqui, ó. Cabeça, pescoço, tronco aqui, vamos girar lá. Ó, acompanha aí como é que funciona com o muscle, né? Tira aqui, aí os eretores aqui, ó. Aí, garoto. Aqui, meu velho, eu sabia que tinha. Olha lá, ó. Se fortalecer os lombares, olha o que eles fazem na pelve, ó. Então tem que entender, tem que conhecer isso aqui da cinese. Olha lá, olha lá. Olha os eretores, o quadrado lombar contraindo, o que eles vão fazer, ó. Olha, eles vão fazer a anteversão da pelve, tá? Deixa eu botar aqui maior para vocês pegarem bem. Olha lá, ó. Perfeito aí? Então se eu fortalecer os lombares, cara, como o cara já tem hiperlordose, vai piorar? Não é que é ruim fortalecer os paravertebrais, os lombares, mas no caso desse cliente em particular, num primeiro momento, para corrigir o problema dele, não dá, cara. Porque se eu fortalecer, vai piorar a situação. Olha aí o que acontece. Estou mostrando para vocês, não é minha opinião. Os eretores da coluna, a face toracolombar, o quadrado lombar, a musculatura lombar faz isso aí, ó. Tilt anterior da pelve. E ele já está em tilt anterior da pelve, ele já está anteriorizado à pelve. Ele já tem uma tilt anterior, já tem anteversão. E esses músculos são anteversores. Então se eu fortalecer esses caras aí, só vai piorar o problema. Então eu não posso, nesse primeiro momento, galera, fortalecer os anteversores os lombares do cara. Então a opção é, vamos lá, mostrar pra galera, vamos lá, João.
Mostra aí. Então a opção C aqui, ó, embora para a maioria das pessoas a opção D, desculpa, a opção D normalmente fortalecer paravertebrais e tal, musculatura lombar é uma boa para esse cara, para as condições dele e em função desse dado que eu trouxe aqui, não dá para fazer, porque ele já tem tilt anterior, essa musculatura leva a maior anteversão da pelve, ele já tem hiperlordose lombar. Olha quando ocorre a tilt anterior, olha o que acontece na lordose lombar do cara, ó. Se acentua. Então ele já está em hiperlordose lombar. Se eu fortalecer os lombares vai piorar. Então nesse primeiro momento eu vou segurar a onda do cara. Por isso que o treino tem que ser periodizado. Não é que eu vou ficar o resto da vida sem treinar os lombares do cara. Não, eu preciso treinar os lombares. Só que eu não vou trabalhar em específico agora. Então das opções que eu coloquei aqui, vamos lá para fechar o desafio aqui, ó. Das opções que eu coloquei aqui, a melhor opção, a que vai ao encontro e vai no alvo, é a opção A. A opção B pode ser usada, a C está equivocada, assim como a D. Então a C e a D estão equivocadas. A B, uma visão geral do treinamento, mas quem vai no alvo, quem vai na especificidade do problema do cara para corrigir, é a opção A. A opção B conduz o geral do treino, que é um treinamento geral de fortalecimento e flexionamento para o cara. Mas o alvo mesmo é a opção A. Fortalecer glúteo, máximo, isquiotibiais, reto abdominal para tirar da tilt anterior e levar o equilíbrio pélvico sagital, alongar ilio-psoas, reto femoral e sartório que já foram diagnosticados com encurtamento. Isso vai reposicionar a pelve. Ao reposicionar a pelve, tende a corrigir a hiperlordose lombar. Ao corrigir a hiperlordose lombar, tende a amenizar a lombalgia do cara. Ou curar de vez, retirar a dor lombar dele. E aí, o que seria interessante? Faz esse programa de treinamento e monitora a lombalgia dele. Como eu monitoro, João? Perguntando. Como é que tá a tua lombar hoje, cara? Tá sentindo? Melhorou? O que tu tá percebendo? Tá estagnada? Tá piorando? Tá melhorando? É isso. Isso é monitorar. Perguntar pro cliente. Quando ele chega para treinar, começou ali os primeiros treinos, já vai perguntando para ele. Observa durante o treino. É simples. Não precisa fazer elucubração. Não precisa fazer magia. Boa, não precisa fazer magia. Não precisa ser um doutor destino aí que fazer aquelas magias lá e tal. Não precisa, cara. De boa. E tu consegue fazer um negócio bem bacana e atingir os resultados com o teu cliente, potencializa o teu trabalho, né? Essa é a ideia. A Suzana meteu aqui, ó, deixa eu botar o fixado, sem contar que durante a crise, certeza, ele não vai conseguir fazer, por exemplo, a extensão do tronco, principalmente na máquina. Perfeito, cara, porque quando tá com uma crise forte, né, Suzana, quem já teve, como eu tive, sabe que, cara, trava tudo, velho. Mal e anda, né? E anda todo travado ainda. Eu de vez em quando tenho, sei muito bem como é que é. Então é isso aí. E aí, galera, por isso que tem que entender que treinamento ele é mutável e eu tenho que estar monitorando o meu cliente, porque ele está na crise aguda, é uma abordagem. Ele saiu da crise aguda, está ainda em crise, mas não está naquela dor tão forte aguda, eu dou outra abordagem. Ele não está em crise, a minha abordagem de treinamento é outra. Os exercícios que eu vou propor, vou executar com ele são outros. Então o treinamento ele vai se modulando ao longo do tempo, ele vai se modificando ao longo do tempo, mas eu tenho que estar monitorando o cliente, ver em que momento ele está. Isso é interessante da gente entender. Essa é a lógica que nós temos que fazer. E nós trabalhamos ao longo da live de hoje todo esse processo, tá? E lembrando que com o X vocês conseguem fazer detalhadamente a avaliação postural e já vai dando indicadores dos grupos musculares que tem que trabalhar lá no X pro cara. Naquela plataforma ele já vai colocando aquela ficha gabarito do lado, ele já vai, o X vai te dizendo assim, ó, olha o cervical do cara, olha o ombro, olha isso para cada foto. Galera, por hoje valeu, brigadão, tá? Tamo junto.